Você já pensou que a decisão é a coisa mais difícil que a gente pode tomar? A decisão leva a gente para um rumo diferente do que aquele que a gente está vivendo e sempre é complexo. Por que uma decisão sempre é complexa? Porque quando a gente tem que decidir, a gente tem que escolher entre duas coisas que provavelmente a gente gosta. Porque quando você não tem essa opção, então não é uma decisão. Por exemplo, se você vai num caixa de supermercado e te dão um troco errado, você não tem que decidir se vai ou não devolver o dinheiro. Para mim, isso é óbvio. Eu tenho que devolver. Porque aquele dinheiro, para começar, não é meu. Foi um erro da pessoa, que a pessoa talvez tenha que pagar. E para mim, não é uma decisão se eu tenho ou não que devolver. Eu vou devolver, porque para mim, quem faz o contrário, para mim é um bandido como qualquer outro. Aí tem gente que vai falar, não, mas o dono do mercado é rico, não vai fazer falta. Ah, mas se a pessoa errou, a responsabilidade é dela, porque ela tinha que prestar mais atenção. Isso são só desculpas para você não assumir que você é um bandido, para você não assumir que você não é honesto. Ponto. São desculpas. Porque para mim, o dinheiro não é meu, ponto. É da pessoa, ou é do mercado, ou não importa. Então eu não tenho que decidir. Diferente de coisas que você tem essas duas opções de escolha. E a escolha, por mais que as pessoas achem que tomou em algum momento, ela não tomou, ela não decidiu por aquela escolha. Por exemplo, uma pessoa escolheu parar de fumar. Como o último vídeo meu fala sobre parar de fumar, e tem uma estratégia lá que eu fiz para parar de fumar. Isso não vem ao caso. Mas assim, você escolheu parar de fumar, certo? Você decidiu isso. Só que na primeira oportunidade, depois que você parou de fumar, você ficou nervoso, você foi lá e fumou de novo. Entende que você não decidiu? Entende que você não realmente fez uma escolha? Porque se você tivesse realmente feito uma escolha, você teria parado de fumar e continuaria por mais que fosse difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Não é isso. Mas eu só parei de fumar quando eu realmente escolhi isso para mim e quando eu decidi que eu iria parar de fumar. Porque senão, eu fazia como eu fiz várias outras vezes. Ah, não, vou parar de fumar. Passava 1, 2, 3 dias, dava aquele nervosismo por alguma coisa que aconteceu e ia lá e fumava. Cara, se eu tivesse escolhido mesmo, se eu tivesse decidido, eu não faria isso. Eu teria passado aquela dificuldade da mesma forma, de uma outra forma. Foi o que eu fiz quando eu realmente escolhi parar de fumar e decidi parar de fumar. Então, quando você faz isso, você também faz outras escolhas. Eu escolhi que para parar de fumar, eu teria que ficar sem um cafezinho que eu gostava tanto, pelo menos por um tempo, e fiz isso. Eu tinha que parar de tomar uma cervejinha que eu gostava tanto por um tempo, e fiz isso. Não quer dizer que você vai ter que fazer para sempre, não. Mas naquele momento que aquilo é um gatilho para você fumar, você vai ter que abdicar. Isso eu estou falando sobre cigarro, mas tem várias outras coisas. Se você decide mudar de vida, por exemplo, você está cansado de ser CLT e quer ser um empreendedor, você escolhe isso, certo? Você decidiu isso antes. Então, para escolher fazer, você sabe que você vai ter que deixar a segurança do trabalho de lado para ser um empreendedor, com os riscos do empreendedor, com tudo que o empreendedor passa. Então, é uma escolha. Difícil, mas é uma escolha. Se você falar, não, eu ainda não estou preparado para isso, eu vou esperar 1, 2, 3 meses para começar, então você não escolheu. Você decidiu, mas não escolheu ainda. Porque o dia que você escolher mesmo, você vai largar esse seu trabalho e vai para lá. Enquanto você ainda está, eu vou fazer um caixa aqui para quem sabe lá no futuro fazer, você só decidiu que iria fazer, você não escolheu. Porque a escolha não tem opção. Não tem opção. Ou é A ou é B. Ou é uma coisa ou é outra, se você tiver que fazer uma escolha. Eu vou usar um exemplo aqui da minha vida, quando eu comecei minha faculdade. Antes de começar a minha faculdade, eu estava querendo investir um dinheiro em uma pequena lanchonete aqui no bairro mesmo.
E eu não sabia nada de lanchonete, eu só tinha vontade de fazer, porque eu já trabalhei na adolescência no McDonald's e tudo mais. Falei, deve ser legal. Sempre gostei de cozinha, sempre gostei de fazer as coisas e sempre achei gostoso tudo que eu fazia, principalmente em parte de lanche, fast food. Aí eu pensei, vi um lugar ali, inclusive falei com o dono do lugar, ele estava disposto a me alugar, só que eu não sabia nada do negócio. Então eu fui conversar com um amigo meu na época, que tinha um restaurante que só abria durante o dia. Mas é um lugar que já abriu à noite também e parou. Aí, conversando com ele, claro, como era amigo meu, queria saber o porquê que não abria mais à noite. Não tinha pessoal para trabalhar, não tinha como fazer sozinho. Só que eu não fui perguntar para ele sobre isso, eu fui perguntar para ele como é que eu faria para abrir um restaurantezinho, uma lanchonetezinha, só para delivery mesmo. Aí ele pegou e falou para mim, cara, é um pouco complexo, você tem que fazer tais coisas, mas por que você não vem trabalhar comigo? Porque aquele lugar lá que você está querendo abrir já é meio queimado, né? Por que você não vem trampar comigo? Aí eu falei, beleza, mas eu quero abrir um negócio, né? Aí ele, vamos fazer o seguinte, você vem trabalhar comigo, aí a gente faz um bem bolado aqui, a gente vira parceiro, vira sócio. Pelo menos foi o que eu entendi na época, né? Aí eu, beleza, mas eu quero fazer faculdade, cara. E tipo, daqui a pouco começa o ano letivo e eu quero fazer faculdade. Então, quando eu for fazer faculdade, eu vou me inscrever para a faculdade de manhã. Porque eu trabalhando com você aqui, eu vou trabalhar à noite, você durante o dia eu faço minha faculdade, beleza? Beleza. Aí comecei a fazer um trabalho com ele, só que ele só abria durante o dia. O que a gente começou a fazer? Planejar a abertura à noite. Então, durante o tempo, eu trabalhei no restaurante com o ajudante mesmo do restaurante, o que para mim foi muito válido, porque foi muito interessante, que eu nunca tinha trabalhado num restaurante na minha vida e achei legal. Mas não era o meu objetivo. Meu objetivo era trabalhar à noite na lanchonete e ele durante o dia no restaurante. Aí, a gente planejando, falando, mano, eu vou me inscrever na faculdade e eu vou me inscrever por horário da manhã. Então a gente tem que abrir à noite. Não, a gente vai abrir. Acabou que ficou aquilo. Me inscrevi na faculdade para estudar de manhã. Certo, já tinha decidido isso. Aí, pouco tempo antes de começar mesmo a faculdade, eu conversei mais com ele, já tinha se passado 2 meses ou alguma coisa do tipo, e nada de acontecer a abertura à noite. Falei, cara, minha faculdade vai começar, e aquele combinado que a gente tinha, quando que vai abrir à noite? Não dá ainda. Falei, não, beleza, então não dá para mim, cara, porque eu vou começar a faculdade. E aí, o que eu fiz? Comecei a faculdade de manhã e tive que parar com esse trabalho, com essa parceria no momento. E beleza, ok, tudo bem para todo mundo, para ele, para mim, e parou por aí. Só que aí eu não abri mais a lanchonete nem nada, mas eu decidi e eu escolhi que eu iria fazer faculdade. E para fazer a faculdade eu teria que deixar essa parceria de lado ou esse trabalho de lado. E foi isso que eu fiz, comecei a faculdade. Passei um semestre na faculdade pela manhã e por outros vários motivos eu não consegui me manter financeiramente e tive que começar a trabalhar. Aí foi uma outra escolha que eu tive que fazer. Para eu começar a trabalhar, eu teria que trabalhar num horário comercial, normalmente. E eu comecei a procurar um trabalho e consegui um em horário comercial. O que eu tive que fazer? Mudar o meu horário da faculdade para a noite. Mas eu mudei para a noite porque eu já estava sem opções, né? Eu não tinha mais como me bancar praticamente, então eu tinha que trabalhar. Aí eu mudei para a noite. Entendeu que eu fiz uma outra escolha? Eu acabei escolhendo que eu iria continuar a faculdade, porque foi uma decisão minha. Eu iria continuar a faculdade, foi o que eu fiz. Continuei minha faculdade até eu me formar, sem mudar em relação à faculdade. Então, todo o resto eu tive que ir alterando e tive que ir adaptando para continuar a faculdade. Porque o objetivo, a minha escolha, era fazer uma faculdade. A minha escolha não era qual tipo de trabalho eu iria fazer, a minha escolha não era o horário da faculdade, era fazer a faculdade.
Inicialmente, eu me inscrevi à noite, eu me inscrevi na faculdade de manhã porque tinha um projeto para eu trabalhar à noite. Não deu certo? Ok, troquei o horário da faculdade por outros motivos, porque eu não queria ficar trabalhando num restaurante. Eu queria a parceria que a gente tinha combinado. Eu poderia muito bem ter mudado a faculdade para a noite e continuar trabalhando. Só que eu seria só mais um funcionário e um assistente. E a minha decisão não era essa. Entendeu? A explicação não é sobre o negócio, é sobre a escolha que te leva a uma decisão. Então, se você acha que você escolheu, eu escolhi tal coisa, e se você ainda não estiver fazendo, é porque você não escolheu. A partir do momento que a gente faz uma escolha, a gente age a favor daquela escolha em todos os aspectos. Não tem um meio termo. Ou é sim, ou é não. Ou você vai fazer, ou você não vai fazer. Não tem como você falar assim, eu escolhi que eu vou, sei lá, eu escolhi que eu vou abrir um negócio, mas eu vou ficar 2 anos aqui trabalhando até juntar dinheiro. Não, você não escolheu, você decidiu que iria abrir um negócio. Você só escolhe quando você realmente está ali fazendo. A escolha é isso, a escolha é o estar. Então, quando você escolhe alguma coisa, é aquilo que você vai fazer. Quando você decide que vai fazer uma musculação, enquanto você não estiver dentro da musculação matriculado fazendo exercício, você ainda não escolheu. Você só decidiu. Você não escolheu. Porque amanhã pode acontecer de você acordar sem vontade e não ir. Amanhã pode acontecer de você acordar fora do horário que você combinou com você mesmo e não ir. Então não foi uma escolha. A escolha é quando a gente faz, quando a gente executa. A decisão, ela é só uma decisão, ela ainda é só mental. Nada aconteceu enquanto você decidiu. Nossa, eu decidi então que eu serei milionário. Como muita gente decide que vai ser milionário, como muita gente decide que vai ser rica, como muita gente decide que vai fazer de tudo para chegar a esse ponto. A maioria não é. Decidiu. Nossa, estou decidido que eu vou fazer isso. Mas não executou. Ou não está executando algo que te leve para aquele ponto. Certo? Porque se você escolher mesmo, cara, não importa o que aconteça. Você vai fazer de tudo para chegar naquele ponto. Você vai fazer de tudo para ser milionário. Se você tiver que trabalhar 24 horas por dia, todos os dias da semana, dormir 3, 4 horas porque você está estudando, dormir 3, 4 horas porque você está fazendo hora extra, se você decidiu, isso vai acontecer. Não, se você decidiu, não. Se você escolheu, isso vai acontecer. Se você só decidiu, cara, decisão cai por terra, dependendo do dia de amanhã. Dependendo do que vai acontecer hoje à tarde. Já era, acaba. Então, quando você escolhe, você vai e faz. Então, basicamente, esse vídeo é como qualquer outro. É um espelho para mim mesmo. É um vídeo para que eu analise e veja o que está acontecendo com a minha vida. Esse vídeo aqui é falando sobre mim. Esses vídeos que eu faço são falando sobre mim. E são também para que você que está vivendo a mesma situação perceba que você também tem coisas a mudar. Aqui, como eu sempre digo, é um espelho, não é um exemplo para ninguém. É um vídeo, é o meu psicólogo, que eu olho depois, assisto e vejo coisas que eu tenho que mudar e coisas que eu tenho que melhorar e insights que aparecem. Mas eu sei que eu não sou o único que vive as minhas questões. Porque eu sei, porque eu já ouvi outras pessoas falando sobre questões que são iguais às minhas. Espero que, se você for uma dessas pessoas, consiga perceber que você tem que realmente fazer uma escolha e não só tomar uma decisão, e que você, a partir do momento que fez essa escolha, você vai levar ela até o final. Porque é isso, é o cara ou coroa. Você só tem o cara ou coroa. Se cair cara, amanhã eu vou viver diferente. Se cair coroa, eu vou continuar na minha. Então, se cair o cara, você decidiu aquilo, amanhã é a sua escolha que vai fazer diferença. A cada escolha que você faz vai fazer diferença. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Aqui provavelmente vai ter algum outro vídeo ou algum card para vocês verem um outro vídeo meu, talvez esse do cigarro que eu falei. E aqui embaixo tem alguns links para quem tem interesse de conhecer um pouco
pouco mais sobre mim. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, sua curtida. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Ativa as notificações aqui para sempre que tiver vídeo novo aparecer. Eu tô meio sumido, era para lançar um vídeo por semana e eu fiquei uma semana sem sumir porque aconteceu, sem lançar vídeo porque aconteceram algumas coisas, mas eu espero ter mais frequência. Ah, inclusive sobre isso, é a primeira vez que eu tô gravando assim. Eu já gravei com celular antes, eu já fiz um outro vídeo com celular para mostrar que todo mundo pode fazer. Então, eu escolhi que eu iria fazer vídeo que eu quero viver da internet. Então, eu lanço vídeo na internet, não só aqui, como em outras redes sociais também, porque eu quero viver da internet. Eu já escolhi isso. Então, eu estou fazendo diariamente vídeos e conteúdos para isso. Então, essa foi uma escolha minha, partindo de uma decisão que eu teria. E isso aqui hoje foi uma escolha também. Eu não quis montar um setup, que é o que eu faço, colocar iluminação, usar minha câmera e depois ter que levar para o computador para editar e tudo. Não, hoje eu decidi fazer tudo pelo meu celular, tanto que não vai ter nem edição. Eu vou pegar esse mesmo vídeo e vou subir agora no YouTube, sem edição e sem corte nenhum. Espero que seja bom. Se for assim, fica mais fácil para mim, porque eu coloco o celular aqui num tripé e converso com vocês, porque aqui o vídeo é sem roteiro sempre, é só uma conversa. E dando certo esse tipo de conteúdo, vai ser muito mais fácil, que eu não tenho que montar todo um setup toda vez na sala da minha casa, dar um jeito e ter um tempo para conseguir fazer o vídeo. Então assim é muito mais fácil, muito mais prático. Não vou perder mais 15, 20 minutos antes de gravar, nem 15, 20 minutos depois de gravar para poder fazer o vídeo. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like, comenta qualquer coisa. Se a sua vida é assim ou se não é, comenta. Se o vídeo é uma porcaria, pode comentar, não tem problema não. Tá? Tô aqui para fazer um vídeo para mim. Se gostarem, vai ser legal. Se não gostarem, tudo bem também. E vida que segue. Até o próximo vídeo e valeu. Lembra, é aqui o problema. E também é aqui a solução. Tá bom? É tudo dentro da nossa cabeça. Nossas decisões, nossas frustrações e nossas vitórias saem daqui. Valeu. Sucesso para todo mundo. Falou.